Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: A mão misteriosa escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vamos começando fazendo a leitura bíblica no dia de hoje. Livro de Daniel, capítulo de número 5, versículos 25 ao 31, que diz o seguinte: Esta é a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado da mensagem. Mene significa contado. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Parsim significa dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltesazar, Daniel foi vestido com as roupas reais, feitas de tecido vermelho. No seu pescoço foi colocada uma corrente de ouro, e ele foi proclamado a terceira autoridade do reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, tomou a cidade de Babilônia e começou a reinar com a idade de 62 anos. Mene, Mene, Tekel, Parsim são as palavras que foram escritas sobrenaturalmente na parede do palácio babilônico durante a festa de Beltesazar. O significado dessas palavras falava da derrota de Beltesazar e seu reinado na Babilônia diante do juízo divino sobre ele. O profeta Daniel foi o único capaz de interpretar a inscrição Mene, Mene, Tekel, Parsim. Se deu o seguinte significado a essas palavras. Daniel 5, versículos 25 ao 28, mas eu fiz uma leitura maior no dia de hoje para você entender. E para você conhecer quem foi Daniel, eu vou colocar aqui, no início desta mensagem, a história de Daniel. Você vai conhecê-lo, vai saber quem foi ele. Pois é, exatamente ele foi quem teve a interpretação dessas palavras aqui que estamos falando na mensagem de hoje. Ele foi o único que o Senhor Deus deu a interpretação. Então, as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim têm esse significado. Mene, contou Deus o seu reino e determinou o seu fim. Tekel, pesado fostes na balança, fostes achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. E olha só o que aconteceu. A mão misteriosa escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. A Bíblia diz que certa vez o rei Beltesazar deu um grande banquete. Ele convidou 1000 dos seus nobres, juntos todos se embriagaram, e Beltesazar cometeu até um sacrilégio ao ordenar que trouxesse as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. O objetivo dele era tomar vinho nessas taças, juntamente com os nobres e suas mulheres e concubinas.
Você vai ler Daniel 5, versículos de 1 ao 2. O texto bíblico ainda diz que enquanto eles bebiam vinho nas taças de templo, eles louvavam os ídolos do paganismo babilônico. Foi então que de repente apareceram dedos de mão humana na parede e começaram a escrever a inscrição na parte mais iluminada do palácio. Nesse ponto, o texto bíblico ainda não revela que o conteúdo da inscrição era Mene, Mene, Tekel, Parsim, em Daniel 5:5. Mas, olha só, como foi que Deus falou com este rei a respeito do seu reino. Eles estavam ali zombando de certa maneira, congratulando junto ali, e de repente apareceu esta mão. Porque eles acharam que Deus não estava vendo o que estava acontecendo. Primeira coisa que eu vou te falar neste momento. Você pensa que o Senhor não está vendo as coisas erradas que eu e você estamos fazendo? Você pensa que Deus não está vendo o que você anda fazendo de errado? Deus está vendo. E olha só o que Deus fez para mostrar para este rei que o tempo dele, o reinado dele naquele tempo iria acabar. Foi dessa maneira. Belzazar observou a mão misteriosa que escrevia na parede e ficou completamente apavorado. Seu medo era tão grande que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas fraquejavam. Você já viu quando uma pessoa está com medo, um medo apavorante? Ele fica tão com medo que os seus joelhos começam a bater entre os outros. Só de medo, ele ficou com medo, porque ele viu que ele já tinha passado do limite. E eu quero dizer para você, cuidado para que você não passe do limite com aquilo que Deus já estipulou para você não passar, para você não atravessar aí essa linha vermelha, Eu vou te trazer aqui um exemplo clássico do trânsito. Quando você tem uma parada obrigatória, o que o motorista faz? O motorista, quando ele está dirigindo, que há uma placa, uma parada obrigatória, ele tem que parar, para que ele veja se não está vindo carro de lá ou de cá, e a parada obrigatória, ela é necessária para que o motorista pare, porque senão ele vai estar causando ali uma infração, alguma coisa que, a legislação está falando, não ultrapasse a placa de parada obrigatória. Você tem que parar um pouquinho e ver se não vem carro por ali, para ver, para você poder passar. Então, este homem aqui, nós não devemos passar do limite. Porque você sabe que se você passar do limite, vai acontecer algo com você. Então este homem aqui ultrapassou o limite que Deus tinha colocado para ele. Ele ultrapassou ali, trazendo aquelas taças, bebendo as taças do templo que veio de Jerusalém. E Deus viu a situação toda que ele estava fazendo e simplesmente deu a mensagem com a mão misteriosa. Você já pensou, você está em desobediência a Deus e o Senhor de repente enviar um mensageiro ou enviar uma mensagem e você lê, de repente você está ali e você começa a ler uma mensagem ali que o Senhor está mandando para ti, dizendo que o que você está fazendo, Ele vai cobrar. E este homem, ele viu essa frase, essas palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim, escrito com a mão misteriosa. Mas ele ficou tão medroso, ele ficou tão assustado. No momento ele ficou desesperado, ele mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos da Babilônia. Para você ver, Quando acontece qualquer coisa aí misteriosa, os homens, aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não sabem a Deus, eles vão chamar primeiro esses aí. Não estou falando aqui, de pessoas. Estou falando o que a Bíblia está dizendo aqui. Você pode ir lá no livro de Daniel ler, que está escrito que Belzazar chamou quem? Os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e os babilônios.
Ele não chamou um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher de Deus. Aqueles que naquele tempo, segundo eles, tinham alguma sabedoria, né? Mas a sabedoria que eles tinham não era a sabedoria de Deus. Porque Deus é quem dá sabedoria para o homem, não é o homem quem dá sabedoria, né, para ele mesmo. Mas o Senhor vem dele, vem toda boa dádiva. Ela vem do Pai Celestial. Toda boa dádiva, ela vem de Deus. Então, essas pessoas não têm nada para oferecer. Porque o dom, quem dá é Deus, é o Senhor quem dá. Então ele trouxe os adivinhos, os astrólogos, né, os encantadores da Babilônia. Ele queria que esses homens pudessem ler e interpretar a inscrição na parede. Ele até ofereceu valiosos presentes, uma porção de honra em seu reino, quem pudesse interpretar a escrita. Mas nenhum dos sábios conseguiu ler a inscrição e muito menos dizer o seu significado. Você prestou atenção no que a palavra de Deus está dizendo no dia de hoje? As revelações de Deus não são para qualquer pessoa. Não pense que os homens aqui da terra que acham que sabem alguma coisa, eles vão interpretar os mistérios de Deus. Não vai. Pode ir para um canto e para o outro, pode bater cabeça, pode fazer o que for. Mas se Deus não der revelação para um homem ou uma mulher de Deus que realmente está com o Espírito Santo de Deus na vida, que é liberto, que é um salvo em Cristo Jesus, ele não tem poder de interpretar nada. Mas olha só o que aconteceu, o que essa história tem para nos dizer. Eles não conseguiram interpretar, né? Mas vamos lá. Foi aí que a rainha mãe entrou na sala do banquete e falou a Belzazar sobre o profeta Daniel. De acordo com o texto bíblico, parece que naquele tempo Daniel já não era mais uma figura proeminente na Babilônia. Provavelmente, o profeta Daniel estava com cerca de 90 anos de idade. Belzazar mandou chamar Daniel, o profeta, né? E foi diante do rei dizer ali o significado daquelas frases. Mene, mene, tekel, parsim. Daniel avisou que mene, mene, tekel, parsim era palavras que transmitiam a resposta divina ao arrogante Belzazar em seu orgulho, a sua iniquidade. Belzazar havia desafiado Deus Todo-Poderoso, já que havia demonstrado a sua soberania nos dias de Nabucodonosor. Então, ele era arrogante, ele era orgulhoso. Ali ele já tinha passado do limite, porque você sabe que uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela não escuta ninguém. Ele não escuta ninguém, só quer escolher e escutar o seu próprio eu, que está totalmente destruído, derrotado. É derrotado no seu mergulhado da sua própria arrogância, né? Então, a inscrição ali, que foi escrito pela mão misteriosa, tem um significado muito importante, que foi falado no início dessa mensagem, né? Então essa frase aí, essas palavras, elas trazem umas curiosidades. Vamos ver quais são essas curiosidades? Em primeiro lugar, essas são as palavras aramaicas. Então surge a pergunta: por que os sábios babilônicos não puderam ler essas palavras? Talvez essas palavras tenham sido escritas de forma pouco comum. Provavelmente, elas foram escritas como um anagrama sem vogais. Dessa forma, essa pequena inscrição pode ter sido ambígua. Em segundo lugar, o texto bíblico parece enfatizar que o grande enigma de Mene, Mene, Tekel, Parsim dizia a respeito do seu significado. No aramaico, há 3 palavras que designam pesos em dinheiro, né? Os pesos em dinheiros e as medidas. Na Bíblia nós temos algumas referências sobre pesos e medidas utilizadas naquela época. Outras referências também trazem valores monetários, isto é, moedas da antiguidade que geralmente, em alguns casos e períodos, eram derivados às unidades de pesos. Então você pode ver que essa palavra ela foi escrita em aramaica. Eles poderiam ter interpretado porque eles conheciam o aramaico, mas eles não puderam interpretar.
Mene poderia ser tanto um verbo quanto um substantivo. Como o verbo ele transita no sentido de contado, como substantivo ela significa uma mina, uma unidade monetária, exatamente o mesmo que aplica a palavra tekel. Com o verbo ela transmitia o sentido de pesado. Como substantivo ela designava um ciclo, passim, por sua vez, designado meio ciclo. Então, 3 palavras juntas como substantivo indicavam várias unidades de dinheiro, algo como uma mina, um ciclo, meio ciclo. Por isso, não é de se surpreender que ninguém tenha entendido a inscrição. Mas, empregando vogais e entre consoantes das palavras e lendo-as como verbo, as 3 palavras mene, tekel e passim significam respectivamente contado, pesado e dividido. Daí vem a interpretação do profeta Daniel, que aplicou essa inscrição como anúncio do juízo de Deus, que seria derramado sobre o orgulhoso Belzazar. Aquele homem níquel havia sido contado, pesado. Consequentemente, o seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Na mesma noite em que foi escrito na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Passim, Belzazar foi morto e o poderoso império babilônico caiu. Historiadores gregos escrevem que os persas conquistaram a Babilônia de surpresa, enquanto que os líderes babilônicos se ocupavam com festas e orgias. Então, o que você acha que essas frases têm a ver com os dias de hoje? Muito a ver. Por quê? Quando alguma coisa está passando do limite, o Senhor, ele vai falar essa palavra. Mene, contou Deus o teu reino e determinou o seu fim. Tekel, pesado, forte na balança, foste achado em falta. Passim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Ou seja, aqui, trazendo para a linguagem de hoje, o Senhor, ele sempre dá um aviso para aqueles a quem ele está endereçando a mensagem. Olha, você fez isso, ele pontua, você fez aquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar o fim do teu reino. Acabou para você. Fim. Pesado foste na balança, né? E achado em falta. Porque você não quer mudar, porque você não quer transformar sua vida, porque você não quer mudar de comportamento, você não quer mudar, porque você está em falta ao Senhor há muito tempo, porque você está avisado, você foi avisado há muito tempo que você está em falta com Deus, mas você não quer reconhecer que você está em falta. Então o que vai acontecer? Pesado foste na balança. Então o teu pecado, a tua falta já pesou demais. Passim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Ou seja, o que era para você, agora eu vou entregar para outra pessoa. Eu vou entregar para uma pessoa, ou para alguém, ou para um povo, ou para isso, ou para aquilo. Uma pessoa que vai valorizar o que eu vou entregar. E não uma pessoa que não faz nem liga para o que eu vou entregar. Não para uma pessoa que não está nem preocupado com nada. Se deu bem, se não deu bem. O Senhor vai entregar para os inimigos, os teus inimigos. Porque os medos e os persas eram os inimigos, né, do povo daquele tempo. Então o Senhor vai entregar para alguém muito melhor do que você, né? Ou alguém que realmente lutou por aquilo, que quer aquilo, porque o Senhor disse que ia entregar. Então muitas das vezes o Senhor ele permite que nós sejamos entregues aos inimigos para nós nos converter, para nós se voltar para Ele. Então 3 coisas vai acontecer se você ficar brincando com as coisas sérias de Deus. Você vai chegar ao fim, vai ter fim,
essa situação que está acontecendo aí, essa brincadeirinha, né? E você vai estar em falta, porque você já está em falta há muito tempo. E o seu reino vai ser entregue a outra pessoa. Pronto. É só isso que Deus vai fazer. Trazendo aqui para uma linguagem de hoje, interpretando aqui diferente, para você entender. E, resumindo, o Senhor sempre avisa quando Ele vai fazer qualquer coisa. Ele sempre avisa. Olha, eu vou fazer isso. Olha, se conserta. Olha, se converte. Olha, eu estou te dando tempo, mas você não quer se arrepender. Olha, o Senhor manda dizer que o tempo está acabando, da sua decisão. Então, o Senhor sempre avisa. E foi isso que aconteceu com o Belzazar, né? Este rei maligno aí, que brincou com as coisas de Deus, tomou vinho nas taças santas que veio de Jerusalém. E o Senhor, através de uma mão misteriosa, escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contou Deus o teu reino e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. E para finalizar, vamos de louvor neste momento. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusiva é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do sol. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Deus abençoe suas vidas.